Olá, mais uma vez estamos aqui para a leitura do livro O Fim da Procrastinação. Vamos começar agora com a página 144. Foi aonde nós paramos, que é a paralisia decisória. Vamos agradecer por estarmos mais um dia aqui, podermos estar tentando melhorar o nosso eu interior, desenvolvimento pessoal, nosso autoconhecimento, nossa melhoria contínua, que assim seja, graças a Deus. Durante uma sessão de consultoria, a diretora de uma empresa relativamente grande me contou que com frequência passava por muito tempo sem fazer nada no trabalho. Simplesmente não sabia por onde começar, eram tantas obrigações a cumprir que ela se sentia exausta só de ter que escolher a primeira tarefa e acabava regando as plantas do escritório. Um outro cliente meu tinha mais de 1000 e-mails não abertos em sua caixa de entrada. Só de olhar aquilo, ele ficava totalmente sem energia. Mais tarde, essa energia lhe fazia falta para tarefas mais importantes. Em ambos os casos, a ineficácia e a procrastinação tinham origem na paralisia decisória, porque eles ficavam tão desanimados em fazer tudo que tinham que fazer, ou ler todos os e-mails, que eles ficavam paralisados, porque juntavam muita coisa para ser feita, né? Então, essa paralisia, que resulta no excesso de opções e da falta de autorregulação, é a segunda maior causa da baixa eficácia e da improdutividade. Se você quer combater a procrastinação, precisa encontrar uma maneira de lidar com a paralisia decisória ao longo do prazo. Todo dia nos defrontamos com muitas decisões a tomar. E às vezes é tão difícil escolher que nos sentimos esgotados, tal como as tarefas desagradáveis, a tomada de decisão consome recursos cognitivos e desgasta o músculo da força de vontade. Você pode ficar cansado a ponto de não restar energia para fazer o resto do trabalho real. Diante da necessidade de escolher entre duas coisas importantes, a tarefa A ou a tarefa B, por exemplo, tendemos a não fazer nada ou a escolher a trivial, que é a tarefa C. Quanto mais numerosas e mais difíceis as opções à sua frente, mais paralisado você vai se sentir. Abrir um e-mail em 10 não é tão difícil quanto abrir em 1000. O ato de escolher despertar em você, ou melhor, no seu elefante, o mesmo tipo de aversão que uma tarefa grande e complicada. Por isso, você protela a tomada de decisão. E adiar decisões é adiar as ações baseadas nessas decisões. Quer dizer, o elefante se torna tão grande, as tarefas se tornam tão enormes, que você não consegue depois tomar decisões, porque também não tem embasamento para isso, né? Um amplo estudo feito com clientes de uma das maiores seguradoras americanas mostrou que quanto mais planos de previdência privada havia, menos as pessoas de fato poupavam para a sua aposentadoria. Quando existem mais opções de plano de previdência disponíveis, torna-se mais improvável que as pessoas consigam se decidir por um deles. Para cada 10 novas opções no mercado de previdência privada americano, a quantidade de poupanças cai cerca de 2%. Veja, tendo 5 opções disponíveis, 70,1% das pessoas formam a decisão. Já para 15 planos disponíveis, que é no caso 10 a mais, diferentes entre os quais escolher, apenas 67,7% se decidem. Com 35 opções, no caso mais 20 opções disponíveis, 63% das pessoas conseguem escolher um plano de aposentadoria. Apesar disso, a tendência geral no mercado é que o número de planos de previdência privada se multiplique.
A paralisia resultante disso já faz com que muita gente simplesmente parasse de poupar para a aposentadoria. Em outro estudo interessante, centenas de médicos foram apresentados ao caso de um paciente com um problema de quadril. De acordo com o cenário apresentado pelos pesquisadores, o médico que acompanhava o paciente já havia tentado todos os medicamentos possíveis para a substituição total da articulação do quadril por uma prótese. E aí, os médicos foram divididos em 2 grupos e cada um ouviu dos pesquisadores uma versão diferente da história. A versão contada no primeiro grupo foi que o médico do paciente havia esquecido de testar o medicamento. À luz dessa nova informação, os pesquisadores perguntaram o que os médicos fariam. Nessa situação, 72% deles sugeriram cancelar o encaminhamento à cirurgia e orientar o paciente a testar o remédio que faltava. A segunda versão da história era bem semelhante, mas com uma única diferença. O médico do paciente havia esquecido de testar dois medicamentos. De novo, foi feita a pergunta sobre o que os médicos fariam. Nesse segundo cenário, 47% dos médicos afirmaram que encaminhariam o paciente para a cirurgia. Ter que escolher entre 2 medicamentos dificultou o processo de tomada de decisão. Como resultado, o número de médicos que protelou tomar qualquer decisão aumentou e, por consequência, o paciente teria que passar pela cirurgia. Quer dizer, se você tem um medicamento que de repente poderia estar fazendo efeito, por que não testar pelo menos um, né? As pessoas se paralisam com muitas e muitas opções. No caso aqui, foram só 2 medicamentos, né? A dificuldade em tomar decisões não é o único problema causado pela paralisia. Mesmo quando você consegue escolher uma opção entre muitas, aumenta a probabilidade de que mais à frente você venha a se arrepender de sua decisão. O fato de existirem outras opções nos leva a imaginar: se eu tivesse feito uma escolha diferente? Pensar em outras possibilidades deixa você menos satisfeito com aquela pela qual você se decidiu. Claro que se isso envolver uma faculdade, um emprego ou um parceiro para a vida, não é uma situação muito legal. Outra pesquisa procurou avaliar quantas pessoas se arrependem de suas decisões. Nesse experimento, os pesquisadores publicaram um anúncio oferecendo um curso de fotografia. Durante o curso, os alunos tiraram várias fotos e no final foram informados de que poderiam imprimir suas 2 preferidas, entre as que haviam tirado no período. Uma vez impressas, os alunos foram informados que só poderia levar uma delas para casa. Um grupo de participantes precisou escolher na hora qual levaria, que no futuro não poderia mudar de ideia. Enquanto o segundo grupo teve a opção de alterar sua decisão no futuro. Eles poderiam devolver a foto escolhida e levar a outra. Ao medir a satisfação dos alunos com a foto escolhida, os pesquisadores descobriram que o grupo que teve a oportunidade de mudar de ideia ficou bem menos satisfeito com a foto escolhida em comparação com aqueles que não tiveram a chance de voltar atrás em sua escolha. O mesmo estudo testou também se as pessoas conseguiam prever a sua felicidade futura. Um grupo diferente de participantes pôde escolher entre 2 cursos. No primeiro, os alunos poderiam levar para casa uma só foto e não poderiam mudar de ideia, enquanto o segundo curso permitiria mudar a ideia. Como ser humano tende a deixar possibilidades em aberto, a maioria dos alunos escolheu o segundo curso. Só que, como demonstrado na primeira parte do experimento, os alunos do curso que oferecia a possibilidade de alterar sua escolha estavam bem menos satisfeitos
que os do outro curso. Esse estudo mostra por que é uma boa ideia fechar a tesoura do potencial intencionalmente, com a ajuda da sua visão pessoal e escolher somente oportunidades com que você consiga se comprometer por completo. Então, quer dizer, se a gente tem uma tesoura aberta, né? Então se a gente tem várias tesouras com várias possibilidades, com os dedos que estão abertos, quer dizer, fica muito mais difícil de você escolher se você tivesse só, por exemplo, duas ou só uma para escolher. Enquanto, por exemplo, nós que somos mulheres, muitas vezes ficamos com dificuldade de escolher qual roupa vestir, sendo que a gente muitas vezes tem várias roupas, mas nenhuma tá boa o suficiente. Como aplicar ao dia a dia essas informações sobre as causas da paralisia decisória? Como evitá-la e melhorar tanto em eficácia quanto em produtividade? Para combater esse problema, você vai precisar aprender a arte de conscientemente minimizar a quantidade de decisões a tomar ao longo do seu dia. E quando de fato precisar tomar uma decisão, simplifique e sistematize ao máximo o processo. Quais tarefas mais ajudarão você a realizar sua visão pessoal? Na hora de priorizar tarefas, é sempre uma boa ideia escolher aquelas que se relacionam com a sua visão, né? Com o seu mundo pessoal, com o que você quer realizar. Também vale a pena usar um sistema de gestão de tarefas que ajude você ainda mais a enfrentar a paralisia. A maioria das ferramentas de gestão do tempo, porém, não leva em conta a paralisia decisória. São listas de tarefas em que você se vê obrigado a fazer uma escolha várias e várias vezes ao longo do dia. Por isso, criamos o método que chamamos de mapa do dia, para ajudá-la a planejar cada dia de um modo que você não acabe esgotado pela paralisia decisória. O mapa do dia vem se somar à visão pessoal e à lista de hábitos, sendo uma terceira ferramenta essencial para acabar de vez com a procrastinação. Ferramenta do mapa do dia. Às vezes, eu lido com pessoas que estão à beira do colapso. Um gerente de projeto, certa vez, me descreveu sua situação assim. Tinha que fazer mais coisas do que o tempo permitia. Novas tarefas surgiam mais rápido do que sua capacidade de processá-las. O resultado disso era um elevado nível de estresse que prejudicava o seu sono. Por consequência, ele se sentia sem energia e incapaz de realizar as tarefas de maneira produtiva. Ele me confidenciou que se sentia como um besouro do esterco, rolando uma bola de fezes cada vez maior diante de si. Sua bola de problemas crescera tão absurdamente que o estava esmagando. Durante nossas sessões, meu cliente aprendeu a usar o método mapa do dia, que o ajudou a enfrentar diariamente as tarefas mais importantes e urgentes. Com o tempo, ele aprendeu a estabelecer limites e a delegar aquelas tarefas que não precisavam ser feitas diretamente por ele. Um mês após nosso primeiro encontro, um novo homem apareceu no meu escritório. Ele me contou que vinha dormindo muito melhor e que seus dias tinham ganhado ordem, permitindo-lhe fazer o triplo de atividades que fazia antes. O método do mapa do dia pode aumentar enormemente sua produtividade e sua eficácia. Ele vai ajudar você a se desvencilhar das forças propulsoras da baixa disciplina, a combater a paralisia decisória e a reduzir a aversão de seu elefante à realização de tarefas grandes e complicadas. Em suma, essa ferramenta não apenas aumentará as chances de você realmente começar a cumprir as suas tarefas, mas também aumentará as chances de completá-las.
Para gerenciar tarefas, as pessoas costumam usar diversos tipos de listas, ferramentas e até métodos abrangentes, como o GTD e o ZTD. Ao longo de anos, testamos mais de 100 ferramentas, programas e aplicativos. Selecionamos a partir disso os melhores atributos. Depois, o simplificamos e o combinamos às mais recentes descobertas das áreas da neurociência, na motivação e da eficácia, pois assim que desenvolvemos o método mapa do dia. Parece ser interessante, né? O principal aspecto distintivo do nosso método é que ele não usa listas. Em vez disso, usa mapas mentais, para que você tenha um esquema claro das informações de que precisa. Como o córtex visual é a parte mais desenvolvida do cérebro humano, esse método é mais natural. Por conta da disposição linear, as listas não deixam muito claras as relações entre tarefas, prioridades e vínculos temporais. Existem várias outras desvantagens em usar listas, entre elas a tendência das pessoas a fazê-las longas demais. Por serem longas, elas criam a aversão emocional, que por sua vez dá margem à procrastinação. Listas longas também contribuem para a paralisia decisória. Desse modo, as pessoas preferem esconder suas listas ou até desistem de usá-las. O mapa do dia não tem essas falhas. Como completar um número maior de tarefas? Como reduzir a aversão a obrigações e a paralisia? Como aprender a planejar seu dia inteiro e assim se sentir mais em paz? O mapa do dia é uma ferramenta abrangente para gerenciamento de tarefas diárias. Você pode adotá-lo por completo ou, caso já use algum sistema, pode extrair os princípios do mapa do dia e incorporá-lo como melhorias a esse sistema existente. A próxima aqui é como funciona o mapa. Então, para a gente poder falar sobre isso, a gente vai parar aqui na página 153, porque eu vou ter que estar imprimindo umas partes aqui para a gente ir falando juntos como que funciona esse mapa mental, porque vai ficar mais fácil de vocês entenderem do que eu só falando, tá? E acho que esse livro ele é bem dinâmico, então é bem interessante estar imprimindo aqui e mostrando para vocês, tá joia? Então, até a próxima. Gratidão, gratidão, gratidão. Muita luz e paz para todos nós. Obrigada a você que vai estar vendo esse vídeo. Espero que faça diferença na sua vida. Fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.